Em uma noite chuvosa na província de Buen Can, Tailândia, um grupo de pescadores está à procura de rãs perto do rio quando descobrem um ovo misterioso. Fascinados por seu tamanho, o grupo se aproxima do ovo. Mas justo antes de os pescadores conseguirem pegá-lo, uma criatura monstruosa gigante emerge da água e aparentemente elimina todos eles. Eventualmente, o boato sobre um peixe gigante no lago se espalha por várias cidades, tornando-se uma lenda de Buen Can. Em agosto de 2017, uma mulher chamada Lin é vista preparando o café da manhã. Em seguida, ela acorda sua irmã chamada Mei e pede que ela vá buscar seu irmão bêbado Kang. Assim, Mei sai e passa pelo lago, acordando Kang dentro de uma cabana. Quando ela o encontra bêbado novamente, Mei reclama que o vê assim todos os dias. No caminho de volta para casa, os dois perguntam aos moradores se viram seu pai, mas não conseguem encontrá-lo. Kang interrompe momentaneamente a busca e decide beber com um amigo enquanto Mei, curiosa, explora a fazenda. Ela para em frente a uma poça que parece uma enorme pegada de um animal. Pouco depois, Mei descobre o mesmo ovo grande a poucos metros da pegada. Ao tocar no ovo, Mei nota que está coberto por uma substância viscosa. Apesar disso, Mei pega o ovo misterioso e o leva para casa. Ao ver o ovo, Lin imediatamente se recusa a mantê-lo dentro da casa. No entanto, Mei protesta, insistindo que quer ver o ovo chocar. A discussão termina quando Mei sai de casa com o ovo, deixando Lin e Kang para trás. Mei coloca o grande ovo em sua bike e segue em direção ao lago. Ela observa o ovo, sentindo seu movimento nas mãos enquanto espera que ele ecloda. Notando que Mei não voltou, Lin e Kang saem para procurá-la. Quando os dois chegam ao lago, encontram sangue na água junto com um par de chinelos. Vendo que Mei desapareceu, Lin solta um grito de pânico enquanto Kang corre para o lago para procurá-la. Nesse momento, uma criatura monstruosa cerca Kang na água e está prestes a atacá-lo, mas ele sai da água a tempo. Lin e Kang correm em direção aos campos, com a criatura os perseguindo. Logo, a criatura chega à fazenda e começa a atacar os agricultores locais. Enquanto correm, Lin vislumbra seu agressor, que se revela uma criatura monstruosa que possui o corpo de um peixe, uma longa cauda como uma cobra e pele parecida com a de um crocodilo. A criatura pode ficar em pé sobre suas patas e se mover rapidamente, matando os agricultores em um instante. Incapazes de superar a criatura, Lin e Kang se escondem silenciosamente nas árvores. No entanto, a criatura os encontra imediatamente, ferindo o ombro de Kang no processo. Depois do momento assustador, Lin e Kang conseguem escapar da criatura e conseguem chegar à estrada e ganham uma carona para o hospital. Mais tarde no hospital, Lin é interrogada pelo comandante da polícia de Buen Can, o Sr. Swat. Lin diz que o atacante não era um animal, mas um monstro que ela nunca viu antes. Ao mesmo tempo, a criatura continua causando caos em Buen Can, atingindo um canteiro de obras e o centro da cidade. James, um inspetor da Polícia Real Tailandesa em Buen Can, está no meio de uma visita ao túmulo de sua falecida esposa quando ouve sobre os ataques. Ele se dirige aos locais subsequentes para investigar com seu parceiro Witch. Lá eles descobrem grandes pegadas e vestígios de sangue espalhados por todo lado, confirmando a existência da criatura monstruosa por trás da lenda de Buen Can. De volta à delegacia, o comandante Swat realiza uma reunião com James, Witch e outros oficiais para rastrear os movimentos da criatura. Eles aprendem que pegadas semelhantes estão situadas em vários lagos de Buen Can, mas diferem em tamanhos. James suspeita que a criatura viaja pela água e só aparece para caçar. Como resultado, a polícia se divide em dois grupos, cada um liderado pelo comandante Swat e pelo inspetor James, na tentativa de encurralar a criatura em seu trajeto. Após a reunião, James recebe uma ligação do diretor da escola sobre sua filha, Pam. James descobre que sua filha se envolveu em uma briga e foi suspensa. Ele busca Pam na escola e a confronta sobre sua atitude rebelde. James pergunta se isso é por causa da morte da mãe dela, mas ela se recusa a responder. Mais tarde, James leva Pam com ele para o trabalho, dirigindo com Witch em direção à área designada. Em algum lugar do outro lado de Buen Can, dois estudantes chineses, Wei e Chen, viajaram para a Tailândia para estudar os eventos incomuns na província. Wei observa os ataques de animais e a mudança abrupta no clima que ocorreu em Buen Can ao longo dos anos. Os dois então seguem para um lago próximo para coletar amostras, até ouvirem as notícias sobre os locais atacados. Ao ouvir sobre os ataques, eles correm para o hospital e conversam com o médico-chefe. Com a aprovação do médico, Wei e Chen oferecem sua ajuda no hospital. Dentro do quarto do paciente, Kang acorda após sonhar com Mei e a criatura dentro de uma caverna. Momentos depois, com o homem consciente, Wei e Chen se aproximam de Kang e Lin, perguntando o que aconteceu durante o incidente. Lin duvida que eles acreditem, mas mesmo assim começa a contar sobre a criatura e como o médico ainda acha que Kang foi mordido por uma cobra. Mais tarde naquele dia, Kang e Lin pensam em sua irmã mais nova, cheios de preocupação por sua condição. Pouco depois, Kang vai ao banheiro e se olha no espelho. Ele encontra a área do pescoço e os ombros enfaixados.
Kang limpa a garganta tentando pronunciar uma palavra, mas não consegue falar. Quando verifica o ferimento no ombro, encontra gosma por toda a ferida. Neste momento, Kang tem visões sobre sua irmã Mei junto com a criatura. Sugere-se que através de sua lesão, Kang desenvolveu uma conexão com a criatura, permitindo-lhe ver visões de seus movimentos e paradeiro. Assim que ele retorna ao quarto, Kang escreve em um pedaço de papel, informando Lin que sabe onde está a criatura. Assim, Lin e Kang escapam do hospital para ajudar o comandante SWAT a encontrar a criatura. Enquanto isso, o comandante SWAT e os outros moradores de Buenkan se reuniram no outro local designado. Em meio ao clima tempestuoso, os moradores armam-se com armas brancas afiadas, preparando-se para capturar a criatura. Nesse momento, Lin e Kang chegam ao local e Kang lidera o caminho para ele e os moradores. Quando Kang aponta para um pequeno edifício, os moradores jogam bombas caseiras de incêndio em direção a ele. A criatura sai do edifício, causando tumulto entre os moradores. Apesar disso, os moradores lançam a rede em direção à criatura, conseguindo capturá-la. Os moradores estão determinados a matar a criatura, mas Lin intervém. Ela informa a todos que Kang está conectado à criatura e que matá-la significaria matar Kang também. Nesse meio tempo, o comandante SWAT decide armazenar a criatura dentro de uma caminhonete. À medida que a noite chega, o inspetor James, Witch e alguns oficiais de polícia ficam de vigília em sua localização designada perto do lago. Enquanto percorrem a área, James e os oficiais encontram Mei, junto com o misterioso ovo grande. James permite que Mei e o ovo misterioso entrem no veículo com Pam, mantendo-os aquecidos durante a noite tempestuosa. Todos no veículo permanecem em silêncio por um tempo, até que James decide confrontar Pam novamente. James a encoraja a falar com ele, explicando que está disposto a ouvi-la. No entanto, Pam está cheia de amargura em relação ao pai. Ela se recusa a se abrir para ele, dizendo que ele não mudará de qualquer forma. Justo então, uma criatura monstruosa gigante aparece no lago. Em um instante, a criatura elimina a maioria dos oficiais de polícia na área. James sai para chamar seu amigo, mas o vê ferido e olhando ao redor da viatura avista a criatura pela primeira vez, e se assusta com a aparência monstruosa. A criatura paira em torno do veículo onde Pam, Mei e o ovo estão. Pam, que não tem ideia da gigantesca criatura o tempo todo, grita quando a vê de perto, mas Mei tapa sua boca. James observa agonizantemente enquanto a criatura tenta atacar o carro. Ele tenta distrair a criatura gigante atirando com sua arma contra ela. Sendo confrontado pelo monstro, James se lança no lago enquanto Witch pega um tanque de oxigênio e o joga perto da criatura. Depois ele dispara no tanque de oxigênio, criando uma explosão para impedir a criatura de atacar o carro. No entanto, isso parece não ter afetado em nada o monstro, que logo rodeia o veículo para pegar seu ovo de volta. A criatura quebra o carro e pega o ovo de dentro. Quando Pam tenta sair do carro, a criatura gigante enfurecida ataca a jovem com sua garra, a deixando muito ferida, e em seguida deixa o lugar. James corre até Pam e a leva para uma ambulância. Dentro da delegacia, o comandante SWAT encontra o lugar repleto de residentes apavorados. Juntamente com Fawn, uma policial que também é sua filha, os dois acalmam os moradores e ordenam que todos se instalem no templo central. Pouco depois, o comandante SWAT recebe uma mensagem de James. James informa que há duas criaturas em Buenkan, que se revelam ser uma criatura mãe gigante e uma criatura bebê menor. Ele instiga o comandante SWAT a evacuar todos da área porque a criatura mãe está vindo para sua localização. Dentro do templo, os residentes de Buenkan dedicam um curto tempo para rezar juntos com os monges, antes de embarcarem nos ônibus para fora de Buenkan. De volta à ambulância, Pam está gravemente ferida em uma maca. Enquanto James a abraça, Pam expressa quanto sente falta do calor de seu abraço. James então a conforta, dizendo à sua filha que ele não a deixará nunca mais. Pam sorri, finalmente superando todas as suas mágoas em relação ao pai. Por outro lado, a reconciliação deles é interrompida quando as lesões de Pam pioram. Ela não consegue chegar ao hospital, morrendo lentamente dentro da ambulância. James desaba em lágrimas ao ver Pam sem vida diante dele. Enquanto isso, os ônibus estão em movimento para evacuar os moradores de Buenkan. No entanto, todos os ônibus encontram um tráfego intenso pelo caminho, pois as pessoas deixaram seus carros e começaram a andar. Como resultado, todos em seus veículos são forçados a continuar a pé. Justo então, a criatura gigante chega à área, fazendo com que as pessoas corram em pânico. James, que acabou de chegar à cena, sai da ambulância. Ele vê uma menina perdida no meio da rua, pega-a antes de correr na direção oposta à da criatura. No meio da confusão, a criatura gigante se move ao redor, esbarrando nos dois estudantes chineses, Wei e Shen. Depois de olhar para eles por um tempo, a criatura passa pelos dois. Wei observa que a criatura gigante não os prejudicou, então percebe que a criatura não tem a intenção de machucar ninguém. Ele e Chen correm para contar essa observação ao comandante SWAT, afirmando que a criatura está apenas lá para encontrar seus filhotes, que é a criatura menor que capturaram mais cedo naquele dia.
Num instante, o comandante SWAT ordena que os policiais fiquem longe da caminhonete que contém a criatura menor. Após algum tempo, o tráfego diminui e o restante dos moradores retorna ao ônibus. James também consegue devolver a menina perdida aos seus pais. Lynn pega o ônibus e espera que Kang a siga, mas ele não o faz. Kang observa silenciosamente as pessoas ao redor antes de olhar para a criatura menor na caminhonete. Lynn chama Kang e o impede de partir, mas em vez disso, seu irmão a abraça e sai. Kang dá uma última olhada em sua irmã antes de entrar na caminhonete e dirigir. Como a criatura gigante está querendo seu filhote, ele pretende dirigir a caminhonete levando as criaturas para o mais longe que puder da área da cidade. Apesar de se sentir desolada, Lynn aceita sua decisão e corre de volta para o ônibus. Na manhã seguinte, após a confusão, jornalistas e meios de comunicação de todo o país vêm a Buencan. Os jornalistas afirmam ter visto videoclipes na mídia online sobre a criatura desconhecida, pedindo assim uma declaração do comandante de polícia. Quando um dos jornalistas pergunta sobre a identificação da criatura, o porta-voz do comandante SWAT afirma que todos os vídeos na mídia online são de uma filmagem de um filme. Eles negam todas as alegações sobre um monstro atacando pessoas, mantendo isso como uma lenda de Buencan. Após a coletiva de imprensa, o comandante SWAT explica a James que ele e as autoridades de Buencan concordaram em esconder a verdade de todos. O comandante aponta que ainda não é o momento de revelar e que ele não quer que caçadores de monstros venham a Buencan. Mais tarde, James entrega seu crachá ao comandante SWAT, renunciando ao seu cargo de inspetor. Para James, mentir sobre a lenda de Buencan é mais cruel do que as criaturas com as quais lidaram. Mais importante ainda, parece ser uma tentativa de encobrir a resposta falha das autoridades e o número esmagador de vítimas, fazendo de conta que tudo está em paz. Em outro lugar, May vagueia pela rua procurando seu irmão e irmã até que Lynn a encontra. As duas se reencontram com um abraço enquanto James as observa silenciosamente à distância. Lentamente, os habitantes de Buencan retornam para suas casas, continuando com o que restou de suas vidas. James visita o túmulo de sua esposa e filha, ainda cheio de remorso. Lynn e May também passam um tempo no lago pensando em seu irmão Kang. A partir de então, a criatura gigante nunca mais retornou e ninguém sabia onde estava. Após 5 anos, James encontra uma caverna budista escondida nas montanhas, na busca por respostas sobre qual era a origem da criatura que matou sua filha. Ali ele encontra pinturas que representavam humanos adorando e oferecendo sacrifícios à assombrosa besta. De repente, as velas se apagam e com sua lanterna ele clareia atrás de si. O filme termina com James encontrando mais do que buscava e vê na sua frente uma criatura olhando diretamente para ele. Assim deduzimos que ali foi o seu fim.